A independência dos Estados Unidos. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias controladas pela metrópole. A Inglaterra, dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam estas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobradas dos colonos norte-americanos. Colonização dos Estados Unidos. Para entendermos melhor o processo da independência norte-americana, é importante conhecermos um pouco sobre a colonização deste território. Os ingleses começaram a colonizar a região no século XVII. A colônia recebeu dois tipos de colonização com diferenças acentuadas. Colônia do Norte, região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam de perseguição religiosa. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características: mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Colônias do Sul. Colônias como a Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia sofreram. A Lei do Açúcar foi aprovada em meados do ano de 1764, especificamente no dia 5 do mês de abril, pelo Parlamento inglês. A Lei do Açúcar foi aprovada fazendo a substituição da Lei do Melaço. A nova lei reduziu pela metade os impostos que na época eram cobrados sobre o melaço, embora impostos adicionais tenham sido estabelecidos sobre o açúcar. A Lei do Açúcar tinha como objetivo principal findar o contrabando e também proteger os agricultores ingleses radicados nas Antilhas. Sendo assim, taxavam o açúcar que não fosse comprado nas Antilhas inglesas, e sim o que entrava no território dos Estados Unidos da América. Na época, o açúcar era a principal matéria do rum, e ambos, açúcar e rum, juntamente com o tabaco, eram demasiadamente utilizados pelos colonos para efetuar a compra de escravos na África. A Lei do Açúcar desagradou demasiadamente os habitantes da então colônia inglesa. A Lei do Açúcar também tinha como objetivo de incentivar de maneira significativa os colonos a consumir somente o açúcar que vinha diretamente dos ingleses. O aumento dos impostos que os colonos deviam pagar sobre o café, os artigos de luxo, o vinho, as roupas brancas, a seda, o melaço e o linho em seus postos se tornou bastante notório. A colonização dos Estados Unidos desenvolveu-se durante o século XVII, quase um século depois da colonização portuguesa e espanhola na América, à procura de liberdade religiosa, os conflitos políticos na Europa, à procura de melhores condições de vida e o crescimento do comércio. Foram as principais razões que motivaram a vida de grandes levas de colônios, principalmente ingleses, para a América do Norte, fechando-se na costa do Oceano Atlântico, fazendo surgir as 13 colônias inglesas. Na região mais ao norte situavam-se as colônias do Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut. No centro encontravam-se Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. E mais ao sul, Virgínia, Maryland, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul. Essas colônias estavam sujeitas às recomendações do sistema colonial mercantilista, mas seus desenvolvimentos fugiu dos padrões do sistema colonial, pois nem todos eram produtores de matéria-prima ou consumidores de produtos manufaturados na metrópole. As colônias do sul eram grandes propriedades de produtoras de algodão, com mão de obra escrava, mas o mesmo não acontecia com as do centro e do norte, onde a economia se baseava na pericultura, desenvolvida em pequenas e medidas propriedades, no comércio de produtoras excedentes. Dessa produção que nem sempre estimulava troca de metrópole. Os produtos ingleses que eram consumidos pelas 13 colônias inglesas eram manufaturados e enriquecidos pelo fato de os navios voltarem vazios da Inglaterra. Logo, essas colônias passaram a desenvolver uma pequena indústria, mesmo contraindo os princípios do colonialismo. Alguns fatores começaram a influenciar o desejo de emancipação das 13 colônias, que foram especialmente o descontentamento das colônias em relação à metrópole, que cobrava impostos altíssimos, determinava o toque de recolher e fazia julgamentos deliberados e sem bases legais. As colônias eram obrigadas a participar da Guerra dos 7 Anos em apoio à Inglaterra contra a França, motivadas pelo
Esses e outros motivos, as 13 colônias decidiram então pela independência e iniciar uma guerra contra a metrópole com o apoio da França e Espanha. Daí então surgiu os Estados Unidos, o primeiro país presidencial da história. A história dos Estados Unidos é a história de um país relativamente jovem, tendo declarado a sua independência a 4 de julho de 1776, na Inglaterra. Esta independência seria reconhecida pelos britânicos em 1783 no Tratado de Paris. O território que atualmente constitui os Estados Unidos fora habitado por índios na época do descobrimento deste território. Durante o século XVI e o século XVII, estes territórios foram colonizados pela França, pela Inglaterra, pela Espanha e pela Holanda. Os britânicos colonizaram a região da costa atlântica, onde foram fundadas um total de 13 colônias. Essas colônias, inicialmente muito diferentes e afastadas politicamente e culturalmente entre si, uniram-se e declararam a sua independência a 4 de julho de 1776. Tendo esta independência sido reconhecida pelo Reino Unido após o fim da Revolução Americana de 1776, em 1783, sob os termos do Tratado de Paris. Desde então, Estados Unidos tornaram-se gradualmente uma superpotência, passando a exercer crescente influência política, econômica, militar e cultural no panorama mundial. Foi com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, que as 13 colônias da Grã-Bretanha, na América do Norte, conquistaram sua independência, tornando-se um novo país, os Estados Unidos da América. A guerra começou em 1775 e terminou em 1783. Antes da década de 1760, as colônias gozavam de muita liberdade. Apesar de estar sob o domínio da Grã-Bretanha, a sede do governo britânico ficava do outro lado do Oceano Atlântico, a mais de 5.000 quilômetros de distância. As colônias tinham seus próprios líderes e aprenderam a resolver seus problemas sozinhas. E pelo fato de frequentemente estar em guerras na Europa, a Grã-Bretanha nem sempre dava muita atenção às colônias. Na década de 1760, porém, o governo britânico tentou intensificar seu controle sobre as colônias. Uma das principais razões dessa mudança de atitude foi a guerra contra os franceses na América do Norte. A Grã-Bretanha derrotou a França em 1763, mas o conflito teve um custo muito alto. Depois disso, a Grã-Bretanha decidiu que suas colônias americanas deveriam ajudar a pagar as dívidas dela.